Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o relógio. O relógio que tem por trás dele, até onde eu saiba, o símbolo de Santo Berço. E a gente vai falar um pouco sobre as teorias do que tá rolando com esse relógio aí. Primeiramente, importante falar que essa imagem ela foi vazada possivelmente de forma proposital pelo Selbit, mas ele não revelou de que isso era. Se era de Enigma do Medo, se era da spin-off ou se era, por fim, da Calamidade Parte 2. Então fica com isso em mente. Não sabemos do que é, mas existem teorias que se encaixam diversas delas. Tanto que eu botei na aba comunidade uma votação para vocês e escolherem e falarem o que vocês acham que é esse símbolo, sobre o que ele está falando. A maioria de vocês acha que é de Enigma do Medo, até porque é a que está mais perto de lançar. E depois, ali com menos votos, vem respectivamente a spin-off e, no final, Calamidade Parte 2. E eu vim trazer aqui não só uma, mas uma teoria para cada uma dessas. O que pode ser se a gente estiver falando de Enigma do Medo, o que pode ser se for a spin-off e o que pode ser se for a Calamidade Parte 2. Então, se você quer ver todas essas teorias aqui, fica até o final do vídeo. Essa teoria, principalmente a da spin-off, foi feita em parceria com o Mano Shizui, um cara que não quer fama, ele só quer mostrar e trazer suas teorias ao mundo. E também a Ordem Paranormal News fez muitas teorias, então segue a Ordem Paranormal News e vai ver por inteiro a teoria dela. Eu vou pincelar aqui por cima, mas tem muita coisa legal. Principalmente pegando o tempo do relógio e indo atrás em episódios o que aquele tempo significa. As frases que aparecem são loucuras. Enigma do Medo. Primeiramente, o que faz pensar que possa ser Enigma do Medo? É o mais próximo que tá para lançar, então é bom pro Selbit criar hype. Segundamente, a arte é bem diferente, mas eu não diria que é próxima a Enigma do Medo. Enigma do Medo tem uma arte um pouquinho pixel, uma coisinha um pouco mais forte, enquanto essa arte, ela parece ser algo bem detalhado, bem que lembra mais as capas do Ordem Paranormal, uma coisa bem desenhada, grande, e não uma coisa mais chibi, né, que a Ordem Paranormal você vê que os desenhos do Enigma do Medo é um pouquinho mais chibizinho, as pessoas são meio pequenininhas, pessoinhas mais fofinhas até, mas não parece lembrar, mas ao mesmo tempo seria melhor ele lançar isso, já que Enigma do Medo é o que está mais perto, para criar mais hype. Mas existe uma outra coisa também. Lá na Steam, muita coisa se fala sobre a tag chamada Viagem no Tempo. Possivelmente, Enigma do Medo vai ter uma Viagem no Medo. Juntando isso a um vazamento de que a Mia, toda vez que ela morre no jogo Enigma do Medo, ela não morre de verdade, ela sim, existe alguma maneira do jogo explicar o porquê ela continua viva, possivelmente ela volta no tempo, mas a maioria das nossas teorias ligam que aquela árvore com o símbolo do medo, que são os checkpoints. Então não faz muito sentido ter um sino no fim se possivelmente o checkpoint é a árvore. Poderia ser algo mais ligado à árvore do que a um relógio. Mas fica em dúvida aí sobre essa questão. A maior teoria de todas é que seja um puzzle. Mas eu não sei se o Selbit vazaria um puzzle assim só por vazar. Existe ainda a dúvida se o Selbit vazou por querer ou sem querer, mas a maioria das pessoas está indicando que sim, foi por querer. Ele meio que fez algo ali só pra... Opa, não, ninguém viu nada, só de brincadeira mesmo. Mas possivelmente possa ser um puzzle que você tem que acertar o tempo e tal. Eu discordo que seja isso por um motivo bem simples. Quando você olha as artes, todos os outros puzzles, nenhum deles tem esse tipo de arte. Então eu descartaria essa ideia desse puzzle. Sem contar que o Selbit já está vazando coisas da spin-off. Então por que ele deixaria pra só vazar coisas de Enigma do Medo? Então é isso. Se for Enigma do Medo, possivelmente algo ligado ao tempo, algo ligado a voltar e coisas do tipo. Lembrando que ali no fundo a gente vê o símbolo de Santo Berço.
Eu vou deixar isso aqui como uma dúvida aqui no vídeo. Até onde eu sei, esse é o símbolo de Santo Berço. Não é um símbolo de morte qualquer. É o símbolo de Santo Berço. Até porque o símbolo de morte é esse que eu tô botando aqui na tela. Mas, ok, fica em dúvida. Eu realmente não sei dizer se existe um outro significado para esse símbolo fora Santo Berço. E se for a spin-off? E aqui, eu e o Shizui, nossa, as ideias foram um pouco mais longe. Principalmente as ideias dele foram muito mais longe. E isso pode mudar tudo sobre o que a gente havia pensado sobre os spin-offs. Então, se prepara. Primeiro, quero avisar para vocês que lembrem do vídeo que eu fiz sobre os sinos de Tenebres e que existe 6. Se existe 6, não existe só os sinos de elementos que se repelem. Também existem os sinos dos elementos que não se repelem. Então, fiquem com isso em mente para não acabar achando, não, você está indo longe porque tem que ser um sino que se... Não. Vamos lá, prosseguindo aqui. Se for a spin-off, a gente pode mudar tudo, pode mudar boa parte do que a gente está pensando sobre ela. O que ocorre? Infelizmente, a próxima spin-off tem uma capa de sangue. E eu vou ter que pedir para você ignorar isso, por enquanto. Porque a nossa teoria se encaixa tanto com a spin-off, porém não parece levar o sangue à frente. Até porque nós temos o símbolo de morte. Mas às vezes, Relíquia Vaga, que é o principal assunto, pode aparecer de uma forma diferente do que a gente imagina. O que eu quero dizer com isso tudo? Nossa teoria da spin-off barra calamidade, porque também cabe em calamidade, é o seguinte. O símbolo de trás desse relógio é um símbolo que lembra muito, como já falei, o de Santo Berço. E Relíquia Vaga era uma civilização antiga que utilizava o símbolo de espiral em suas construções. Possivelmente o relógio seria mais uma dessas construções com os símbolos de morte por trás. Uma das coisas que o Selbit falou sobre a próxima spin-off é que apareceria lugares familiares. E é estranho pensar em lugares familiares, mas Relíquia Vaga, querendo ou não, já vimos até imagens dela. E poderia ser possível uma aparição dela sim. O Selbit também fala que não necessariamente todos os personagens são protagonistas da Ordem. Quando você pesquisa, você descobre que a Ordem da Desconjuração chegou a encontrar a doutora Eva Van Gloss. Isso claramente uma referenciação de personagem que não é da Ordem, a Eva Van Gloss, e personagens da Ordem, que é a Ordem da Desconjuração. A equipe, também como uma dica do Selbit, é que eles não são uma equipe já formada, eles vão se formar durante a campanha. Claramente, uma equipe de agentes ou alguns agentes da Desconjuração que se juntem com a doutora Van Gloss vão fazer uma equipe por si própria. Porque eles se uniriam, não sabemos exatamente. Tudo parece ligar a Relíquia Vaga de uma forma tão louca. Mas para finalizar, existe uma última coisa. Quem é uma das jogadoras de Calamidade que não apareceu em nenhuma spin-off? A Calera. Quem fazia os áudios da doutora Eva Van Gloss? A Calera. E queria botar uma coisa a mais aqui. No fórum da Wiki, uma pessoa fez um post bem legal que eu trouxe aqui. Vou botar aí na tela, dando os créditos para a pessoa. Lembra muito o símbolozinho das fitas da doutora Eva Van Gloss, o símbolo de Tenebres. Não é exatamente o mesmo símbolo, mas lembra por cima sim. Então você vê que algumas coisas se conectam. A única coisa que não se conecta é você pensar no sangue, porque o sangue estaria envolvido em Relíquia Vaga. Se Relíquia Vaga é morte, a gente já teve uma spin-off de morte e sangue. Qual que seria o sentido? Será que é outra coisa e não necessariamente Relíquia Vaga é o que a gente imagina que fosse? A gente vai chegar a ela sendo destruída ou algo do tipo? Ou o diabo está tentando impedir a criação de Relíquia Vaga, porque assim poderia vir o portador da morte e acabar com o diabo por si só? Não sabemos, mas muitas coisas se conectam nisso tudo. Por fim, calamidade. Se isso estivesse referindo a calamidade, é simples, é praticamente a mesma coisa, o mesmo pensamento da spin-off, só que se for em Calamidade Parte 2, possivelmente o que a gente vai estar vendo é esse relógio estando em Carpazinha ou no Novo Santo Berço.
O Santo Berço Antigo, ele era algo como uma Idade Média, como a gente já viu lá em Segredo na Floresta. Mas já se passou tanto tempo que possivelmente, se vocês chegassem agora no novo Santo Berço, quem sabe, ao invés de ser uma Idade Média, eles não tivessem ali numa medieval um pouco mais avançado. E essa construção, esse sino, lembra muito mais o medieval avançado, uma Idade Média, do que um tempo um pouco mais Idade Antiga. Então, quem sabe as pessoas lá não estejam mais diferentes, não estejam se portando como se fosse algo mais europeu até, lembrando um pouquinho, lembrando até uma Londres antiga ou algo do tipo. Então faria sentido ter esse relógio, e esse relógio possivelmente seria o sino. Faz muito sentido que o relógio que a gente esteja vendo por trás dele haja o sino. Então é mais uma coisa, se for de Calamidade Parte 2, temos esse pensamento. Então é isso, pessoal, era isso que eu queria trazer para esse vídeo, era essas teorias que eu queria passar para vocês. Sigam a Ordem Paranormal News, que ela tem as teorias próprias dela, e também é a ver com Calamidade Parte 2, mas ela pegou uns takezinhos com os tempos que faz muito sentido, se liga muito a Santo Berço, frases da Liz, frases do Dante. Então vai lá na Ordem Paranormal News para ver os posts dela. Foi muito legal. E se você quiser aí, meu RPG já está sendo gravado. Daqui a um tempo, um RPG de ordem bem legal chamado Máscara da Maldição vai começar a ser lançado no meu canal secundário. Vão ser vídeos editados de uns 40 minutos, mais ou menos, com efeitos sonoros, animações e tudo mais. Então já se inscreve no meu canal secundário, o Explorer Clan, para você receber lá o aviso quando o episódio sair e chegar no ar. Então acompanha lá. Então é isso, era isso que eu queria passar nesse vídeo. Eu espero que todos tenham compreendido as possíveis teorias. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador. Um agradecimento aos apoiadores desse canal e fui.